Olá, meu nome é Eric Chiconelli Gomes, sou coordenador acadêmico na Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Entre Linhas e Leis, um podcast que nasce de uma inquietação fundamental. Por que separamos tanto a literatura do direito quando ambos lidam essencialmente com as mesmas questões humanas? Por que literatura e direito? Vivemos em uma época em que o discurso jurídico se tornou extremamente técnico, hermético, afastado da vida real das pessoas. O direito, que deveria ser um instrumento de justiça social, muitas vezes se apresenta como uma linguagem codificada, acessível apenas aos iniciados. Enquanto isso, a literatura, essa forma ancestral de narrar e compreender a experiência humana, continua sendo relegada ao campo do entretenimento ou da cultura geral. Mas essa separação é não apenas artificial, como profundamente empobrecedora. A literatura sempre foi um território privilegiado para pensar questões de poder, violência, exclusão, resistência e emancipação. Exatamente os mesmos temas que deveriam estar no centro de qualquer reflexão jurídica séria. Quando Kafka escreve sobre um homem perseguido por um processo incompreensível, ele não está apenas contando uma história fantástica. Ele está dissecando os mecanismos de poder burocrático que ainda hoje nos assombram. Quando George Orwell imagina um Estado que controla até mesmo os pensamentos dos cidadãos, ele não está fazendo uma ficção científica. Ele está antecipando realidades que vivemos cotidianamente na era da vigilância digital. O que propomos com esse podcast? Este podcast parte de uma convicção. A literatura é, muitas vezes, o que sobra quando o direito falha. E é também onde se anunciam as formas de justiça ainda por vir. Em cada episódio, vamos mergulhar em uma obra literária não para fazer análise literária tradicional, mas para extrair dela instrumentos críticos para pensar o mundo contemporâneo. Queremos mostrar como os grandes romances funcionam como radiografias das estruturas de poder, como laboratórios de experiências jurídicas e sociais, como espaços onde se pode imaginar outras formas de organizar a vida coletiva. Não se trata de aplicar o direito à literatura ou vice-versa, mas de reconhecer que ambos são linguagens que constroem realidades, que ambos são formas de poder e, portanto, campos de disputa política. Na nossa primeira temporada, selecionamos 8 obras, cada uma a seu modo, que nos ajudam a pensar questões jurídicas fundamentais através de prismas literários inovadores. Começaremos com o Processo, de Kafka, essa obra seminal sobre a violência do aparato burocrático e a impossibilidade de compreender as regras do jogo social. Kafka nos ensina que o direito pode ser o contrário da justiça, que a lei pode ser um instrumento de opressão disfarçado de neutralidade. Seguiremos com 1984, de George Orwell, uma reflexão sobre como o poder se exerce através do controle da linguagem e da memória. Orwell nos mostra que o direito não é apenas um conjunto de normas, mas um dispositivo de construção da realidade. Com o Senhor Presidente de Miguel Ángel Astúrias, mergulharemos na anatomia do poder ditatorial latino-americano, explorando como o medo e a violência se institucionalizam através de mecanismos aparentemente legais. Na sequência, Santuário de Faulkner nos permitirá discutir a relação entre violência de gênero e sistema de justiça, mostrando como certos corpos são sistematicamente excluídos da proteção legal. O Século das Luzes, de Alejo Carpentier, será o nosso próximo episódio e será a nossa entrada para pensar as revoluções e suas contradições jurídicas, como os ideais de liberdade podem se converter em novos sistemas de opressão. Com Dom Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, exploraremos as tensões entre lei escrita e lei consuetudinária, entre modernização jurídica e tradições populares. 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, será nossa síntese. Como pensar o direito em um continente onde o realismo mágico não é recurso literário, mas uma forma de sobrevivência política. Este não é um podcast para quem busca respostas fáceis ou confirmação de certezas. É um espaço para quem aceita o desafio de pensar criticamente, para quem entende que a literatura pode ser uma ferramenta de resistência e transformação social. Se você acredita que a justiça também se escreve fora dos tribunais, se desconfia do silêncio institucional, se busca leituras que desafiem e incomodem, este podcast é para você.
Porque, no final das contas, tanto a literatura quanto o direito lidam com a mesma questão fundamental: como viver juntos, como organizar a vida coletiva de forma mais justa e humana. As respostas não estão dadas. Elas se constroem no diálogo, na leitura crítica, no questionamento permanente. Elas se constroem entre linhas e leis. Nos encontramos. Até o próximo episódio e obrigado por estar aqui conosco nessa jornada.